Coloca para minha versão NVI, pastor. Vai dizer: Paulo, não tenha medo. Você pode falar para quem está do seu lado: não tenha medo. Fala para ele mais forte: não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Olha a mensagem. Deixa eu fazer uma introdução. Capítulo 3, 23, versículo 11 inicia essa história. Como que inicia essa história? Paulo está pregando em Jerusalém, falando sobre a mensagem de Jesus Cristo. Os sacerdotes daquela época ficam irados com a mensagem de Cristo, porque vai contra o judaísmo da época, e nesse momento eles prendem Paulo. Eles espancam Paulo. A verdade é essa. Eles espancam Paulo, bate muito em Paulo, ao ponto de Paulo ter que ser socorrido pelos soldados de Roma, carregados por ele, porque ele não consegue andar. Esse é o nível do que aconteceu. Paulo termina de levar uma surra. Paulo é preso por aquilo que ele estava ministrando. Paulo vai comparecer diante dos juízes para ser julgado por causa de tudo aquilo que está acontecendo. E no meio de tudo isso, ele vai para outra cidade. E quando ele está em outra cidade, os sacerdotes tentam levar ele de novo para Jerusalém, porque havia um plano montado para que quando Paulo estivesse chegando em Jerusalém, eles matassem Paulo antes do julgamento. Quando o líder, o juiz, para tentar fazer uma média com os líderes de Jerusalém, ele vai falar para Paulo: Paulo, vamos voltar para Jerusalém, você vai ser julgado por lá mesmo. Paulo faz um pedido, e o pedido é: eu estou em Roma, quero ser julgado por César. Então, quando Paulo faz esse pedido, Paulo está declarando que não quer mais ser julgados pelos sacerdotes, não quer mais o palpite deles no julgamento, mas quer que vai ser julgado por César. Então tem uma grande viagem para Paulo fazer. Presta atenção nisso. Não é chata essa introdução, é só uma explicação. Paulo tem que fazer uma grande viagem. Paulo está em Jerusalém e agora ele tem que ir para Roma. Uma grande viagem. Uma grande viagem. Uma grande viagem. E aí nós sabemos que para toda viagem há grandes desafios. Verdade ou não é? Para toda saída de um lugar para outro lugar, que é o seu objetivo, é uma viagem. Para você sair do lugar que você está agora e voltar para sua casa, você está fazendo uma viagem. E para toda viagem há um desafio. Eu vou falar isso de novo. Para toda viagem existe desafios. Você pode falar para o que está do seu lado aí? Você está vivendo o desafio? Pergunta para ele. Para quem me segue no Instagram, você vai ver que foi feriado passado, segunda-feira passada. Se você não segue o pastor, tá lá Douglas do Vale _ amém? Vale com 2 L's. Segue lá, irmão, pelo amor de Deus. Segue o pastor lá, pastor Douglas do Vale, mas tá lá só Douglas do Vale com 2 L _ Presta atenção. Quem está me seguindo no Instagram viu que segunda-feira passada eu e Rafa fizemos um negócio que há muito tempo eu desejava. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou apaixonado por moto. Por muitos anos eu tive moto, tive que vender por causa dos meus filhos. Quem gosta mais? Nós vamos criar, irmão, um clube de motoqueiro aqui na casa. Você vai ver. Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar com a minha moto. Então, segunda-feira passada, feriado, a Rafa falou comigo: amor, vamos dar uma volta. Meu cunhado tem uma moto, eu falei pro meu cunhado: me empresta a sua moto? Ele: empresto. Falei: empresta aí, eu vou ali em Caldas Novas, dá um bate-volta, só para me dar uma passeada. Eu estou precisando clarear a cabeça, distrair um pouco, eu preciso dar um rolê. E peguei a moto, e eu e Rafa fomos nesse desafio. Nesse desafio, irmão, a gente saiu daqui bem, feliz.
É bom sair, né? E a gente saiu daqui muito bem. Estávamos chegando em Piracanjuba, vem uma nuvem muito escura. E eu falei, Rafa, vai chover. Não, é motoqueiro que não é motoqueiro. Não tinha capa. Capacete, irmão, era um capacetinho que sangue de Jesus tem poder. O pior que eu podia ter era o capacete que a gente estava. E eu estava numa moto que é 300 cilindrada, então eu fui, o pastor gosta de acelerar. Aleluia por isso. E no meio dessa viagem, quando estávamos chegando em Piracanjuba, eu vi uma grande tempestade. E quando eu vi essa grande tempestade, no meu coração veio um medo muito grande. E quando eu deparei com esse medo, eu tive 3 oportunidades de ação. Você pode falar para quem está do seu lado e você pode se movimentar de várias formas no meio dessa tempestade. A primeira foi medo. E o medo me trouxe o quê? Volta. Retrocede. Não avança não. Retrocede. Vou falar isso porque talvez você entrou aqui no seu coração com esse sentimento. Para de avançar. Retrocede. E isso foi o que visitou o meu coração de primeiro. Volta. Mas aí, quando eu pensei em voltar, eu pensei, mas é a casa que eu ganhei um dia para ficar lá. E todo o investimento que eu fiz para chegar até aqui. E todo o tempo que eu me esforcei para estar até aqui. E quem me acompanhou nessa viagem até aqui. Se eu voltar, o sentimento em meu coração vai ser de fracasso. E eu vou ser fracassado num dia que eu tentei. Eu quase nunca tento. Quando eu tento, eu vou parar. Por causa do medo. E quem fracassa, presta atenção nisso. Se você já fracassou alguma vez nessa longa estrada da vida. Se você fracassou alguma vez e retrocedeu, todas as outras vezes que você vai tentar, há um medo no seu coração dizendo, você não vai conseguir mais uma vez. Porque quando você retrocede, o maior sentimento que habita no seu coração é de fracasso. Por quê? Porque houve tempo desperdiçado, teve investimento desperdiçado. Então muitas das vezes, no meio da tempestade, nós queremos retroceder. Mas a pior coisa que você pode fazer é retroceder. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque Deus não te tirou de onde você estava para ser fracassado. Então no meio disso eu continuei avançando na viagem. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A gente pregador é de jeito, a gente que é pastor, em tudo Deus fala com a gente. Então nessa viagem Deus começou a falar muito comigo. Então um certo momento, quando a gente chegou, aí pegamos uma chuva boa, muito boa mesmo. Estava com um tênis novo que a Vivi, a Dani me deu, irmão, fiquei assim, meu tênis. E eu ficava falando para a Rafaela, meu tênis. E eu continuei acelerando e avançando. E a tempestade pegou a gente. E no meio disso eu achei um posto. Quando eu achei um posto, eu parei. Porque nessa viagem você também pode viver parado. Eu vou repetir isso porque talvez seja você aqui nessa noite que parou de sonhar, parou de projetar, parou de acreditar, porque alguma vez a tempestade da vida te pegou, e por causa dessa tempestade você não quer mais se relacionar com ninguém. Por causa dessa tempestade que você enfrentou, você não entrega mais o seu coração para ninguém. Por causa dessa tempestade que você enfrentou, você não acredita mais no seu lado empresário que Deus te chamou. Por causa desse fracasso, você não quer tentar e está parado. E eu parei. E quando eu parei a moto, eu encostei no posto e fiquei olhando a chuva. E quando eu fiquei parado, algumas coisas começaram a vir no meu coração. Primeiro, algumas coisas que eu não estava vendo. O que? As árvores se balançando muito. Não tinha sol, irmão.
Os carros reduziram a velocidade. Porque quando a gente está parado, a gente começa a ver coisas que traz medo. Quando a gente está parado, a gente começa a ver as experiências das pessoas ruins. E fala, ó, por isso que eu não vou, porque também errou, tá vendo? Eu não vou, porque ele vai errar também, eu vou também errar. Então por isso nós não avançamos. É melhor ficar aqui, porque aqui é um lugar seguro. E quando eu parado naquele posto, eu comecei a observar, e o que vinha no meu coração é: o tempo está passando e eu não estou conquistando nada. Você quer destruir a sua vida? Quer destruir a sua vida? Pare de conquistar. Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi na vida: o ser humano foi feito para conquistar. Não sei você, mas eu sou assim, irmão. Minha mãe desde menino, eu sempre trabalhei, desde os meus 12 anos de idade. Então eu sempre trabalhei. Meu pai sempre foi empresário, então sempre ficava inventando uns negócios lá que me punha para trabalhar. Não recebia salário não, mas eu trabalhava. Mas quando eu trabalhava, eu sempre falava com minha mãe. Eu comprava uma bicicleta, passava um mês, eu quero outra bicicleta. E depois de uma bicicleta eu criei uma mobilete. E eu tive uma mobilete braba. Quem teve uma mobilete, levanta a mão aqui. Sangue de Jesus tem poder da sua vida, em nome de Jesus. E eu tive uma Mornac vermelha. Meu Deus do céu. Vendi ela porque eu estava puxando de uma roda. Um carro veio e me atropelou, pra você ter ideia. E minha mãe sempre falava para mim: você nunca está contente com nada, Douglas. E eu lembro que um dia eu falei para minha mãe: mãe, eu não estou contente, mas você vê que todo dia eu avanço? Eu não retrocedo, eu avanço. Eu a cada dia estou conquistando coisas mais. E eu não permitia a zona de conforto entrar no meu coração. Eu sou assim. Para quem não me conhece mais de perto, eu tenho um corpo com muitas tatuagens. E era uma das coisas para mim que era uma forma de me descarregar, sabe? Eu ia para o estudo de tatuagem. E o cara era muito meu amigo, e ele não cobrava de mim de certa forma. Então eu ficava lá, irmão. E do nada ele falava: Douglas, e aí? Eu falava: vamos tatuar, vamos meter bronca. E ele me tatuou um bocado de tatuagem. Por causa disso, graças a Deus ele era um bom tatuador. Então não ficou, alguns estão olhando para a sua tatuagem dizendo: meu Deus do céu, não, ficou tatuagem legal. Algumas não são, mas tá bom. Por quê? Porque eu sempre tive isso em meu coração. Eu preciso estar avançando. Não estou dizendo que fazer tatuagem é avançar, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu não ficava parado no mesmo lugar. Então nesse momento que eu estava no posto, eu vendo aquilo tudo, eu estava vendo, falando assim: rapaz, eu estou vendo o meu investimento indo embora. Eu estou vendo o dia indo embora. Eu estou vendo o tempo que está sendo perdido, que era para mim estar lá na piscina tomando um banho de boa, tomando uma Coca-Cola gelada. E eu estou agora vendo a tempestade. Eu não vejo mais o sol. Eu vejo a árvore balançando para um lado para o outro. Eu vejo algumas pessoas parando no posto junto comigo. E a vida que fica paralisada vê pessoas também paralisando. Você não vê quem está avançando, você só fica olhando você que está paralisado. Essa foi a segunda sensação que eu tive. A chuva parou, eu avancei, fui embora. A pista estava molhada, mas eu continuei. Cheguei em Caldas, desfrutamos e tudo. No final do dia choveu de novo. Eu falei para a Afa: olha como que vai ser o dia de amanhã aí, vai ser chuva. A Afa, ela olhou e falou assim: vai ser chuva o dia inteiro. Eu falei: glória a Deus por isso. Quero ver como que a gente vai embora. Aleluia. Quando a gente voltou, o sol veio sobre Caldas Novas e a gente veio embora. Pegamos a estrada de volta. Continuamos a nossa viagem. Quando estávamos para chegar em Piracanjuba, irmão, veio uma tempestade. Veio uma tempestade tão grande. E eu falei: eu não vou parar, eu não vou voltar, eu vou avançar. Aí a Afa me perguntou: amor, e aí? Eu falei assim: a chuva está indo para lá, amor, está indo para lá, vamos continuar aqui. Vamos para lá, o vento está indo para lá, vamos continuar aqui. E eu continuei. E na sensação de continuar, que é o terceiro sentimento, algo dominou o meu coração.
Sabe o que foi? Eu comecei a orar. Fala para quem está do seu lado e continue. Porque no meio dessa tempestade, Deus está ouvindo o seu clamor. No meio dessa tempestade, eu comecei a orar dizendo: Deus, o Senhor é o Deus que para a chuva. Segura o céu para mim. Eu comecei a dizer: Deus, segura esse vento. Me livra do motorista imprudente. Eu estou aqui nessa moto. Deus, por favor, me guarda. Não me permita errar na direção. Eu não posso andar tão devagar porque os carros passam. Eu preciso andar numa velocidade boa para que os carros não passem de mim, não seja perigoso. Deus, me guarda. E eu comecei a orar, irmão. Orar. E eu orando. E enquanto eu estava orando, a nuvem começou a se mover assim, ó. Crê se você quiser. Enquanto eu orava, a nuvem começou a se movimentar assim, ó. E quando aleluia, eu continuei minha viagem. Aleluia. E você sabe o que eu descobri no meio dessa viagem? Que a tempestade é só uma nuvem. Quem pegou, pegou. Essa tempestade não está na minha viagem inteira. Ela está num pequeno percurso. Liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Ela é só uma nuvem. Ela vai passar. Ela vai passar. A sua história não acaba nessa tempestade. Essa tempestade não é o fim da sua história. Ela é só uma nuvem. Ela vai passar. Continue. E eu continuei, irmão. Quando eu continuei, do nada a tempestade fez uma curva lá, sei lá o que Deus fez. Eu sei que apareceu um sol lindo. E quando apareceu o sol lindo, eu comecei a cantar assim, ó: o sol já voltou a brilhar, a chuva passou, chama todo mundo, vamos comemorar. Há mal que vem só pra me fazer o bem. Naquele momento eu comecei a cantar. E eu comecei a chorar. E eu comecei a cantar, essa música faz sentido. O sol já voltou a brilhar, a chuva passou. Só pra me fazer bem. O sol já voltou a brilhar, a chuva passou. Chama todo mundo, vamos comemorar. Calma que vem só pra me fazer o bem. Nessa viagem, eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar e chorando aqui. Eu fiquei uns 3 minutos só eu aqui, ó, vendo o sol, chorando. Reduzi a velocidade. Falei pra Rafa: amor, o sol já voltou a brilhar. Aí a Rafa falou assim: eu também tô cantando essa música aqui, amor. Chama todo mundo, vamos comemorar. Só pra me fazer o bem. E o Salmo 130, versículo 5 fez todo sentido para mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Porque a tempestade é só uma nuvem, ela vai passar. Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida de novo.
É só uma nuvem, ela vai passar. Essa chuva vai passar, não é o seu fim. Essa tempestade não declara o fim da sua história. Essa tempestade não vai roubar os projetos da sua casa, não vai parar a sua família. Essa tempestade vai passar, mas por favor, não retroceda, não pare, avança, avança, continua, continua. Pastor, e aí? O que isso te ensinou? Primeiro, ele trouxe essa pregação no meu coração. Deus falou muito comigo. Segundo, irmão, eu fiquei me achando filhinho de papai. Vou mentir pra vocês não. Que eu fiquei assim, rapaz, Deus moveu essa chuva por causa que eu orei. Eu tenho certeza disso. Ah, pastor, o senhor tá com a cabeça. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Só quem vive a experiência sabe. No meio daquela tempestade, irmão, do nada a tempestade saiu do meu caminho, eu continuei minha viagem. E eu vou te contar melhor. Na frente, o asfalto estava sequinho, você acredita? Por quê? Porque nessa viagem da vida tem lugares que nem foi visitado por essa tempestade. Você vai desfrutar do melhor daquele lugar. Passamos a tempestade, eu e a Rafa paramos não ter um pão de queijo com linguiça ali, irmão. Comi, hein? Bebi uma coca gelada. Estava molhadinho, feliz da vida. E eu comecei a falar: eu não vou parar. Muito pelo contrário, eu vou avançar. Como o pastor Davi ministrou para nós, e a pastora Ela repetiu isso hoje pela manhã: Cadima, eu avanço. Cadima, eu vou ser maior do que essa tempestade. Essa tempestade não tem o poder de me parar. Eu avanço. E aí, eu finalizo no texto que eu li. O que Deus está falando com Paulo? Onde que Paulo está? E talvez você não entendeu por que eu li o texto. No meio dessa viagem de Jerusalém para Roma, saindo de Cesareia Marítima, você vai lá em Jerusalém, você vai conhecer esse porto, é lindo, é incrível, em nome de Jesus. Você vai em Jerusalém, irmão, em nome de Jesus. E no nosso percurso tem Cesareia Marítima, você vai conhecer esse porto que é lá, lindo, é lindo. Saindo de lá, indo para Roma, no meio do caminho, uma tempestade pegou o barco. Uma grande tempestade, ao ponto que o barco se perdeu. Tudo se perdeu. Os itens que estava dentro do barco, todos foram jogados fora. Ao ponto de um servo olhar para o outro e diz: vamos matar todos os prisioneiros. Mas Deus tinha falado com Paulo antes, e Paulo tinha avisado a eles: tem uma tempestade por vir. Talvez nessa noite Deus está me usando para dizer para você: tem uma tempestade por vir, mas fica tranquilo, Deus está nos guardando nessa tempestade. Aí a Bíblia vai dizer que o barco afunda, naufraga. Eles vão nadando até esqueci o nome da cidade agora, perdi a cabeça. Chegando naquele lugar, Deus fala com Paulo: Paulo, eu estou entregando todas essas pessoas em suas mãos. O que quer dizer isso, pastor? Que o nome de Jesus estava sendo glorificado. Liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa tempestade não é o seu fim. Essa tempestade não é o fim da sua casa. Essa tempestade não é o fim da sua empresa. Essa tempestade não é o fim do seu sonho. Essa tempestade não é o fim dos seus projetos. Essa tempestade não é o fim de nada que você colocou a mão. Mas toda essa tempestade trará para você a glória do Senhor Jesus Cristo se manifestando sobre a sua história, em nome de Jesus Cristo. Deus será glorificado na sua história, porque todos vão olhar e vai dizer: como você sobreviveu a isso?
Como que você conseguiu suportar essa tempestade? Como que você conseguiu passar por isso e ainda está de pé? Há alguns anos atrás, quando eu me converti, eu falei isso aqui algumas vezes, para quem não conhece meu testemunho, eu já fui traficante, eu já fui usuário de droga e me perdi no caminho. Nasci num lar cristão, mas nessa viagem eu me perdi nela. Veio grandes tempestades sobre a minha casa. Quando as tempestades vieram, eu perdi meu ponto de referência. E a única outra referência que eu tinha eram amigos que faziam parte do tráfico. E aquela convite, né? Vem, vamos, faz ali. Vou te dar 10, vou te dar 20, vou te dar 30, 50. E aquilo subiu no meu coração. E eu me perdi nessa tempestade. Quando eu voltei para Jesus, passando uns 3 meses, eu acho, eu estava na igreja. Entrou um policial da Rotan na igreja. Ele chegou no pastor e disse assim: esse aí é o Douglas, não é? Ele falou: Ele tirou o celular, mostrou algumas fotos das minhas tatuagens. E ele falou: não, essa tatuagem é do Douglas mesmo, é ele mesmo. Deu um tucano na perna, um escorpião nas costas. É ele, essa carpa na barriga, tudo dele mesmo. E o cara falou assim: eu estou há 1 ano tentando matar o Douglas. Eu já fiquei na porta da casa de um cara esperando o Douglas para matar o Douglas. O que o Douglas está fazendo aqui? E o pastor falou assim: não, o Douglas se reconciliou com Jesus, o Douglas está bem. O pastor chegou em mim e contou. Eu falei: pastor, eu não estou devendo nada para a justiça, graças a Deus, estou bem, estou em paz, não dá nada não. E um dia eu estava numa casa, e o cara chegou, e ele falou para mim, me chamou no canto e falou assim: Douglas, deixa eu conversar com você. E ele começou a me contar as vezes que ele tentou me matar. Ele começou a falar nomes de amigos, de familiares. E aquela conversa começou a se tornar uma verdade. Eu fiquei assim olhando. E ele me disse: Douglas, eu tentei te matar. E eu falei para ele: você sabe por que você não me matou? Porque eu estou dentro de um propósito de Deus. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por que você ainda não parou? Porque o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida. Porque o Senhor tem uma promessa sobre a sua casa. Porque no meio desse processo Deus está contigo. Deus tem guardado você. A tempestade pode ser muito grande, o som do vento pode ser muito forte, os trovões podem ser muito fortes, mas Deus tem guardado a minha casa e a sua casa. No meio dessa viagem a gente vai deparar com vários cenários que a gente vai tentar desistir. E foi isso que eu descobri, contando algumas vezes meus testemunhos para o pessoal, porque eu não gosto de contar muito do altar, não. Eu acredito que o que Deus tem feito hoje é maior do que Deus fez antes. Eu tenho vivido milagres muito maiores. Até nos meninos, esse dia eu estava discutindo ali, falando que eu tinha cara de favelado. Foi o Gabriel que falou isso hoje. Foi ou não foi? Não foi, Luíla? Irmão, o pastor tem cara de favelado? Tem cara de playboy, não tem não? Ei, irmão, meu passado ficou para trás, esquece. Mas eu ouvindo algumas vezes, contando, conversando com algumas pessoas, e são cenários que muitas das vezes a gente não vê. Você não vê quantas vezes o Senhor já te livrou de alguém que tramou o seu mal, alguém que tramou nas suas costas,
Alguém criou histórias, criou fuxicos, alguém que criou alguma coisa tentando parar você, e para você, é o fim. E Deus diz: não, continua, eu vou guardar você. Você vai atravessar essa tempestade, e o sol está brilhando. Você sabe o porquê que hoje eu desfruto do sol brilhando? Porque eu não parei. Então eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. O sol já voltou a brilhar, A chuva passou, chama todo mundo, vamos comemorar. fica de pé aí, irmão. A mão que vem só pra me fazer bem. O sol já voltou.